Alô, alô, aqui quem fala é o amigo fraternal cristão, 100% de Jesus na veia e no coração. Esta foto aí, ó, gente, quem tá aqui fazendo embaixadinhas é o Mané Garrincha, Manuel Francisco dos Santos. Quem botou esse apelido nele, segundo os historiadores, conhecia o jogador e o passarinho, porque é um passarinho Garrincha, um passarinho que tem em Pau Grande, no alto da serra, lá no Rio de Janeiro, que ele é ligeiro, aí o rapaz achou ele parecido com os dribles do Garrincha, de sair de um galho para o outro assim numa velocidade muito grande. Garrinchinhas, né? Então, essa foto aí, tá vendo? Ela foi filmada, foi o jogo do Flamengo, e não sei se foi a seleção de Brasília, foi Defelê, foi um time aqui de Brasília. E onde que é essa foto, professor Albuquerque? Foi no estádio Rei Pelé, que foi feito do lado do Parque Shopping. Só que o estádio não foi para frente, depois acho que destruíram, venderam, virou outras coisas lá que eu nem sei o que foi. Eu sei que ele não vingou, né? E aí o Garrincha, essa foto é de 1971, né? Eu ainda era um bebê. É brincadeira, porque ninguém quer ser velho, né? Mas velho é museu, né? A gente é vivido. Aí, em 1971, eu fui ao jogo. Eu fui ao Pelezão. Eu acho que o Mi foi, não sei se. Outros colegas, eu sei que o Mi também foi comigo lá no Pelezão. Aí, o que que aconteceu? Quando o Garrincha pegou a bola pela primeira vez, o estádio ficou de pé, cara. Além de ser Flamengo, ainda mais o Garrincha. Aí eu falei, gente, é um sonho o Garrincha no Flamengo. É isso que eu queria desde menino, o Garrincha no Flamengo. Mas o Garrincha, quando ele deu 3 pulos por cima da bola e o lateral quase caiu de costa, a turma começou a rir, a pular. O drible do Garrincha era um gol, gente. Era um gol, cada drible era um gol, porque era uma festa, uma alegria. Por isso que ele ia chamar de Garrincha, alegria do povo. Não é só do Flamengo, é do Botafogo, é do Fluminense, é do Corinthians, é do Vasco, é de todos os times do Brasil. Ele era alegria porque ele é a arte pura do futebol. Nunca bateu em ninguém, nunca fez falta. Jogava só na bola e apanhava, machucaram os dois joelhos dele de tanta pancada, porque só segurava o Mané Garrincha na base da violência, da pancada, né? Ele era um fenômeno, gente. Aí a gente, cada vez que a bola ia na ponta direita, o estádio ficava de pé. Era lindo demais. Gente, é uma beleza assim, tão inesquecível, como se fosse uma música. Inclusive fizeram uma vez uma reportagem falando do Garrincha, diz que ele passou a vida toda escrevendo poesia com as pernas, driblando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Era o Charlie Chaplin do futebol. E compararam ele a outros gênios, né? Como Charlie Chaplin foi um gênio do cinema mudo. Só que o Garrincha era tão veloz como o Charlie Chaplin, mas o Garrincha era mais veloz que o Charlie Chaplin, porque ali era um pouco acelerado aquele cinema mudo, né? Para fazer engraçado, ser mais engraçado, mais pitoresco. Então, como é que eu adquiri essa foto, gente? Olha ali, ó. Tá vendo esse jogador aqui, ó? É o Onça. Ele andou batendo umas faltas no ângulo. Aí, quando tinha falta, a torcida ficava gritando: Onça! Onça! É sensacional, é uma foto histórica. Aí um dia eu fui cortar o cabelo, nessa época aí, né? Bem novinho, fui num barzinho. Quando eu olhei na parede, tinha o quadro. Eu tenho esse quadro aí com Garrincha. Só que eu tirei foto, ampliei em A3. Aí eu olhei pro quadro e comecei a falar, o cara cortando meu cabelo, eu falando o tempo todo. Ele falou, eu comprei do fotógrafo que estava no Pelezão e tirou essa foto bem pertinho do Mané fazendo a embaixadinha com a bola. Olha como é que ela era a bola, era mais grosseira que hoje, era um couro bem pesado essa pelota aí, de 71. Aí eu peguei,
é, falei com ele, olha, me vende esse quadro, cara. Eu gosto demais, eu passei a minha infância pulando por cima da bola no quintal, porque meu irmão era Botafogo, mas eu sempre gostei do Flamengo, porque é a torcida mais humilde, mais simples. Eu gostei do povão, o povão na rua, todo mundo, Mengo, Mengo, Mengo. Aí, e Garrincha sendo a alegria do povo, vai ser a alegria do Mengo. Aí ele, não sei, agora esse detalhe eu não sei, se ele me vendeu ou se ele me deu o quadro. Porque eu passei um tempão, enquanto ele cortava meu cabelo, falando do Garrincha, falando que lá em casa, eu pequenininho, sentado numa cadeirinha, passou Botafogo e Flamengo na televisão, aí eu tenho 5 irmãs, né, mulheres, elas vinham e diziam assim, ei, falava pro meu irmão mais velho, o Paulo, né, é emotivo, nasceu 7 de novembro, segundo de Escorpião. Ele enchia os olhos d'água falando do Garrincha. As minhas irmãs chegavam para ele e diziam, hoje tem Garrincha? Não é tem futebol, não tem Botafogo não, tem Garrincha. Aí ficava todo mundo sentado no sofá, quando ele pegava na bola começava a fazer. Ele é artista de circo, ele é marabalista, ele era toureiro, porque ele toreava as pessoas, era um gênio de uma velocidade, a velocidade dele era igualzinho de corredor de 100 metros. A arrancada dele era fabulosa. Quando o jogador achava que ia pegar ele, parava e voltava. O cara estava indo e já estava voltando. Aí o povo lá na Espanha inventou o olé. Olé! Porque lá tinha as touradas de Madrid, por causa do Garrincha que inventou o olé. Um espetáculo, uma maravilha. Eu posso passar horas e horas falando. Teve um dia que um vizinho ficou chateado comigo, de você nunca foi Flamengo, você é Botafogo. Só porque eu tenho essa admiração histórica do Garrincha, mas tenho também do Zico, do Júnior, do Nunes, que foi artilheiro daquele jogo contra o Liverpool, e o Raul, todo o time do Flamengo, né? Eu tenho uma admiração também, o Zico, um gênio também, que toda falta ele botava na gaveta, chutava com as duas pernas, driblava com as duas pernas. Eu até dizia para os colegas da 304 Sul de Brasília, você viu aí, surgiu um Pelezico. Aí todo mundo ficava rindo, porque eu chamava o Zico de Pelezico, é um Pelé branco, porque eu achava parecidíssimo os dribles dele com as duas pernas, driblando a defesa todinha, driblando o goleiro e tocando a bola para dentro do gol. Zico, Zico. E isso não tira o valor dos jogadores natos criados no Flamengo, porque a gente tem que honrar quem é da arte, quem é maravilhoso, quem criou jogadas, até o Newton Santos dizendo, passando um filme para os netos diziam, esse filme acelerado, aí não é acelerado não, isso é o Mané Garrincha. Ele é rápido demais, gente, o cara não conseguia tomar a bola dele, é igual o passarinho na árvore, pega um Garrincha, sobe numa árvore e tenta agarrar um passarinho Garrincha, você não agarra nunca. Por isso um grande de 50 anos de futebol, comentarista, ele dizia, quem botou o nome de Manuel Francisco dos Santos de Garrincha, conhecia tanto Garrincha como o passarinho. Então tá ele aí no Pelezão super lotado, foi um dia de glória para mim. E depois que eu encontrei o quadro na barbearia que o cara comprou do fotógrafo, e eu comprei para mim, tá aqui em casa. E aí tá aqui, ó. Aí o que eu vi depois? Garrincha Alegria do Povo. Estudando o cristianismo, o amor de Jesus, eu descobri em Gálatas 5, de Paulo aos Gálatas, que a alegria é o segundo fruto do Espírito Santo. Então, ele provocou alegria nas pessoas e isso é bom para Deus. Deus quer o ser humano feliz, alegre, e o Flamengo nos proporciona isso, ainda mais com essa presença do Garrincha, jogou vários jogos pelo Flamengo, né? E no dia que ele ia veio em Brasília, já fora do Flamengo, na despedida dele do futebol, ele foi jogar lá acho que foi Planaltina,
e eu me aprontei para ir, mas estava caindo uma chuva tão forte em Brasília, eu não fui, pensando que lá estaria chovendo. Mas me disseram que foi um espetáculo, que não choveu lá no jogo dele. Quem for repórter, quem for da televisão, sabe desse jogo, lá perto de Brasília. Então tá aqui, Garrincha, Alegria do Povo. Aí eu peguei essa foto e escrevi aqui em cima, ó, gente. Segundo fruto do Espírito Santo é a alegria. E aqui embaixo eu botei, ó. Somos alegres, felizes com o Mengo. Gálatas 5, Bíblia Sagrada. Oferece para o professor Albuquerque Alencar. O que tem a ver? Tem a ver que Deus, pelos frutos do Espírito Santo, ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, Deus oferece esses frutos para quem se purifica em nome de Jesus receber os frutos do Espírito Santo. E a alegria é o segundo fruto, gente. Eu brinco com as crianças de, olha, gente, a alegria só perde por amor. Ela é o segundo, o amor é o primeiro fruto do Espírito Santo. E Garrincha deu muita alegria ao povo brasileiro, gente. É inesquecível. E eu tenho a documentação. Eu tenho aqui para provar tudo que eu escrevo no canal, eu provo. Eu tenho aqui o registro, né? Pena que eu não tinha, na época, nem sei se tinha, uma filmadora para poder ter gravado. Mas tem muita gente que tem um filme, esses filmes do Mané. Então hoje tem Flamengo novamente, né? E vamos ser bastante felizes. Eu vou registrar aqui o dia para mostrar que nós estamos no dia certo. Ontem, né? Foi dia do aniversário de Brasília. E aqui era o Pelezão que ia ter em Brasília. Aí depois fizeram uma Mané Garrincha, que é essa maravilha de estádio aqui, que virou estádio de show, de futebol, de Copa do Mundo, de tudo. De Garrincha, Alegria do Povo. E normalmente o Brasil joga bem aqui, na nossa terra aqui, Brasília DF. Então, gente, que Deus abençoe a todos que amam futebol, arte. Não é pancada não, gente, não é soco. Tem gente que entra no campo querendo dar voadora. Eu mesmo fui vítima de várias voadoras. O que aconteceu comigo? Operei a coluna, hérnia de disco, de pancada, hérnia inguinal, botei gesso nos dois braços, nas duas pernas, tudo de pancada de futebol. Mas eu não batia, eu jogava futebol. E o último foi uma prótese no quadril. Foram 5 anos gemendo que um aluno na escola não queria perder para os professores, me deu uma voadora, rachou meu fêmur, lá em cima, perto da virilha, né? Então, eu sei o que é apanhar. E o Garrincha apanhou demais, senão teria tido uma vida mais longa no futebol. Viu? Então, é isso aí. Em 58, contra a Rússia, o cérebro eletrônico estava anunciando a Rússia campeã do mundo, porque a Rússia estava mandando, como é, Sputnik para o espaço, o primeiro Gagarin, estava indo para o espaço, disse que começava ali a viagem espacial, né? E aí o cérebro eletrônico tinha dito que a Rússia não perdia de ninguém, e tinha um Weisshen, a aranha negra no gol, que não defendia até pensamento. E o Garrincha, com 1 minuto de jogo, já driblou o lateral e chutou na trave. Aí começou a loucura deles. E depois, numa tabela Vavá e Pelé, o Vavá meteu o primeiro gol. Com 3 minutos, já saiu naquelas revistas antigas, Manchete, não sei, ou Cruzeiro, os 3 minutos mais sensacionais da história do futebol. Quando acabou o jogo, o que o técnico da Rússia falou? Foi 2-0 para o Brasil. Ele falou assim, de que planeta ele veio? Porque ele nunca tinha visto uma arte tão espetacular como foi a do Mané Garrincha. Deus abençoe todos nós que somos flamenguistas e feliz jogo. Tchau. Muito obrigado. Aqui falou o professor Albuquerque Alencar, 24 horas de alegrias com Jesus. Amém e aleluia. Olha aí, o craque, o gênio, Mané Garrincha, inesquecível.
Tchau. Muito obrigado. Jesus, 100% na veia e no coração, sempre Jesus. E os frutos do Espírito Santo caem bem no coração de quem ama Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite.